Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Sungrow. A gente está muito feliz que vocês tenham comparecido novamente aí para conversar sobre soluções de armazenamento de energia, esse mercado aí que tem tudo para crescer nos próximos anos, que já está crescendo. Então, hoje, a ideia é que a gente apresente para vocês os nossos equipamentos, as nossas soluções, o que a gente pode oferecer para o mercado brasileiro e como que a gente pode atacar junto o mercado brasileiro, fornecendo soluções que são totalmente pensadas e integradas pela própria Sungrow, e isso eu acredito que seja um dos principais diferenciais da nossa empresa. Bom, para me apresentar um pouco, eu sou o Mauro, tá? Sou especialista em produto da Sungrow focado na parte do armazenamento de energia para o mercado da América Latina. Tenho uma experiência em sistemas fotovoltaicos, controle digital, e há uns 4, 5 anos eu estou trabalhando com baterias e sistemas de armazenamento de energia. Então, trabalhei bastante na parte de desenvolvimento e pesquisa, e agora estou focado exatamente na engenharia de aplicação e como que a gente pode integrar esses produtos e fornecer eles para que eles se encaixem adequadamente para cada solução. Relembrando, a gente tem uma boa programação de webinars. Os próximos webinars da Sungrow estão como apresentado aqui na tela. O próximo webinar é sobre boas práticas de instalação e comissionamento. Ele vai ser apresentado pelo nosso gerente de serviço aqui da América Latina, o Cauê. Então, é muito interessante esse tipo de webinar para que saia um pouco daquele escopo do webinar comercial, só para apresentar estratégias de marketing, esse tipo de coisa, e aí vai ser conversado como que vocês podem e o que acontece normalmente numa instalação e como se adequar e como fazer uma instalação bem feita e quais são os principais pontos que devem ser atendidos numa boa instalação e como se comissiona também da forma mais correta um sistema fotovoltaico. Depois a gente tem uma boa agenda aí até o dia 17. Todos esses webinars, eles vão ser disponibilizados no nosso canal no YouTube, no canal oficial, tá? Então, todos os webinars que já foram feitos, inclusive da semana passada, já está disponível no YouTube da Sungrow. Então, é só acessar lá que pode conferir tudo novamente na hora que quiser, quando quiser. Bom, acho interessante apresentar a Sungrow pela capacidade da empresa, antes de começar a falar exatamente sobre o assunto, tá? A Sungrow é uma empresa de 23 anos que consegue atacar o mercado de energia renovável em várias frentes. A gente fornece inversores fotovoltaicos, a gente fornece sistemas de armazenamento de energia, sistemas de floating, desenvolve projetos. Para o mercado asiático, a gente desenvolve conversores para veículos elétricos e conversores para energia eólica também. Então, vocês podem ver que é uma empresa que tem bastante know-how na área de energia renovável e sabe o que está fazendo. Além disso, também é importante mostrar a capilaridade, digamos, mundial assim da Sungrow. É uma empresa que tem mais de 100 gigawatts expedidos para o mundo. Então, aqui no Brasil, a gente já tem na faixa de 1,4 gigawatts instalados com Sungrow, Chile 1 giga. Então, vocês podem ver que é uma empresa muito grande, que é uma empresa que inclusive, uma das maiores do mundo inteiro na parte de inversores fotovoltaicos. Tá bom? E isso eu acho interessante dizer, porque como a gente está entrando num novo segmento, esse know-how não é perdido e essa experiência também não é perdida. Então, todos os nossos PCS são feitos com a mesma tecnologia, com a mesma qualidade da cadeia de produção, os componentes têm o mesmo supply chain. Então, isso é muito interessante na hora de escolher um fornecedor, porque você sabe que ele vai estar ali e ele já tem experiência mundial oferecendo produtos para qualquer país. Então, um pouco mais sobre a Sungrow, vocês podem ver que é uma empresa que já está totalmente espalhada pelo mundo, já tem escritórios ou estoques locais em mais de 60 países, com 50 service outlets, mais de 20 subsidiárias internacionais. Então, é uma empresa que hoje pode se dizer mundial, não é mais uma empresa chinesa apenas, é uma empresa que tem como atender o mercado mundial inteiro com qualidade, com serviço local,
com suporte técnico local, então isso é muito importante. Falando um pouco sobre a Sungrow no Brasil, vocês podem ver que é um crescimento muito grande, um crescimento bem legal, assim, que sai de 10 megawatts em 2017 e pula até o momento para 1,4 giga importado aqui no Brasil. Então, no ano passado, a gente foi a empresa que mais forneceu em potência, foi a top 1 do Brasil, e já temos mais de 40 mil equipamentos instalados pelo Brasil inteiro. Tá bom? Aqui é uma foto do nosso escritório, então, em São Paulo, tá? Fica na Vila Olímpia. Então, se vocês quiserem algum dia bater um papo, conversar com a gente pessoalmente, a gente também está disponível. Obviamente não agora, mas quando tudo isso passar, a gente vai estar disponível para conversar com vocês e discutir projetos, discutir estratégias. E é isso, tá bom? É importante também dizer que no Brasil a gente tem uma rede de serviços muito bem espalhada. Vocês podem ver que ela acompanha a taxa de incidência solar no Brasil. Então a gente tem serviços, engenheiros de campo, estruturas de logística para reposição de peças espalhadas por todo o Brasil. Então, isso é muito importante para você escolher uma empresa para trabalhar junto, porque ela pode atender você da melhor maneira possível e aonde você estiver. Então, começando um pouco a falar sobre armazenamento de energia, como eu disse anteriormente, é uma empresa que tem 23 anos de experiência em eletrônica de potência. Isso é muito importante, porque todos esses conversores, esses PCS, são baseados em tecnologias que, por exemplo, a Sungrow começou com inversores off-grid, depois virou uma gigante mundial em conversores on-grid. E hoje o PCS é um conversor que funciona off-grid e on-grid. Então, vocês podem ter confiança que a Sungrow sabe o que está fazendo e tem experiência nessa área. Tá? Com baterias de lítio-íon, a Sungrow tem uma certa experiência já vem há 5 anos trabalhando, começando com uma joint venture com a Samsung e agora também fornecendo as suas próprias baterias no final do ano. Então, a gente vai conseguir oferecer tanto a tecnologia de níquel, cobalto, manganês, quanto de lítio, ferro, fosfato para todos os tipos de aplicação. Então, isso é muito interessante para escolher uma empresa também, porque vocês podem saber que tem opções para cada aplicação. Quando você precisar de mais densidade energética, você tem uma solução. Quando você não precisar de tanta densidade energética, precisar de uma maior segurança, do maior número de ciclos, você tem outra solução. Além disso, eu também acho muito importante dizer que todos esses sistemas são integrados na fábrica da Sungrow. Então, a gente não vende o sistema somente, eu vou entregar só a bateria, só o PCS para ti, e aí tu se vira aí no Brasil para integrar, achar um fornecedor de ar-condicionado, sistema de incêndio, integra onde tu quiser. Então, não é assim. A gente integra todos os sistemas na fábrica, todos os sistemas são pensados para serem integrados em sistemas containerizados. Então, é uma solução totalmente pensada, segura. Isso é muito importante nesse tipo de aplicação. A segurança é um dos pontos que a gente mais tem que prestar atenção, porque a gente está trabalhando com altos níveis de tensão, com corrente contínua e com baterias. Então, isso é muito importante de ser frisado nesse momento. A capacidade da nossa fábrica é de 6 gigawatt-hora ano, então consegue atender a demanda global com tranquilidade. Obviamente, quando esse mercado crescer, a fábrica vai expandir, então isso não deve ser uma preocupação, a questão de suprimento, tá bom? Então aqui a foto da nossa fábrica em Hefei. A gente tem aqui a linha de produção de PECs, de PCS, de SS. Então, como eu falei anteriormente, vocês podem ver que o SS é integrado dentro da nossa fábrica, tá? Então, isso é sempre válido ressaltar. Fazendo só uma recapitulação do webinar passado, onde a gente conversou sobre aplicações, para manter todo mundo na mesma página e todo mundo entendendo por que a gente está oferecendo esse produto, que a gente tem que saber onde é que a gente vai aplicar. O webinar passado, a gente falou sobre as aplicações possíveis desse tipo de sistema. A gente falou sobre aplicações para comércio e indústria, integração a sistemas fotovoltaicos do sistema de armazenamento, aplicações com foco em utility e também em microredes. Só recapitulando, onde que a gente pode aplicar esses sistemas no comércio e na indústria? A gente pode aplicar ele para fazer peak shaving, ou seja, para eu não ultrapassar a demanda contratada do meu cliente. Eu posso aplicar essas baterias para aumentar o meu nível de autoconsumo, ou seja, eu utilizar a energia renovável
para suprir a minha residência em todos os momentos do dia, não somente quando eu tenho uma carga e uma demanda que está concomitante à geração. Então, quando eu tenho uma energia excedente, ao invés de eu injetar na rede, eu armazeno nas baterias para utilizá-la posteriormente. Assim eu fico praticamente invisível, digamos assim, para a concessionária e utilizando sempre a energia que eu mesmo produzo. Então, a gente atinge uma independência energética muito interessante. Além disso, também é possível fazer a arbitragem de energia. Em qual sentido? Recarregar a bateria quando a energia é mais barata e descarregar essa bateria quando a minha energia é mais cara. Gosto de frisar, já frisei bastante no último webinar, que a gente não está fazendo trading, né? Que eu não estou comprando mais barato para vender mais caro e ganhar dinheiro só com isso. Eu estou instalando esse sistema para reduzir o meu consumo, reduzir a minha fatura de energia. Tá? Então, não há injeção de energia na rede propriamente dita. E, obviamente, o backup. Hoje a gente tem soluções com diesel e a solução com baterias é uma solução muito mais ecologicamente correta, uma solução muito mais atual, digamos assim. E é interessante esse tipo de aplicação porque vocês podem continuar utilizando a energia fotovoltaica quando há a falta da rede, tá? Então, naquele caso do diesel, onde entra meu gerador a diesel, agora o que eu faço com o meu fotovoltaico? Eu entro, não entro, instalo ele antes ou depois da chave. Então, com esse tipo de sistema, você consegue continuar utilizando a energia renovável para ou alimentar a carga ou recarregar suas baterias, independentemente de haver rede ou não, porque o teu PCS, esse inversor bidirecional, entrou em modo tensão, tá bom? Outra aplicação que a gente trabalhou na semana passada foi do acoplamento dessas baterias a sistemas fotovoltaicos de grande porte. Obviamente pode ser de pequeno porte, mas os sistemas de grande porte têm um foco maior e tem um business case, digamos assim, maior, porque isso se paga mais, são um sistema muito grande e eles realmente podem impactar na rede se eles estão muito concentrados ou se eles estão no final da linha. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de aplicação é mais focado para sistema de grande porte. Então, eu tenho um sistema fotovoltaico, seja ele com inversores da Sungrow, inversores de outra companhia, a gente pode integrar essas baterias e o PCS no lado CA, no barramento CA, para recarregar essas baterias ou fazer algum controle de rampa, fazer alguma integração desse sistema para que ele não impacte tanto ou eu consiga deslocar a energia que eu estou gerando na minha planta fotovoltaica para outros momentos do dia. É interessante também citar que a Sungrow consegue fornecer sistemas para a mesma aplicação, para plantas grandes, com acoplamento DC. A gente tem um ganho de eficiência, é uma tecnologia bem interessante. Obviamente tem que ser avaliado esse trade-off entre instalar numa planta que já existe ou vou instalar com acoplamento CA ou CC. Isso depende muito de caso a caso, a gente não tem preferência por nenhuma. A questão aqui é que a gente consegue atender ambas as soluções e atender de uma forma muito interessante e com produtos já desenvolvidos, que a gente já tem aplicações funcionando no mundo inteiro. Então, só para fechar, por que a gente integraria esses sistemas na rede? A gente poderia fazer o controle da variação de potência injetada, tá? Então, controle de rampa, ou seja, eu tenho uma nuvem ou eu passando pela minha planta fotovoltaica, ao invés da minha rampa ser de 1% por minuto, ela vai ser de 5% por minuto para eu impactar menos na rede, para eu conseguir, para esse sistema integrado nacional, ele se adequar a essa minha variação dessa minha planta. Imagina, eu tenho uma planta de 100 mega, que está passando toda uma nuvem, eu preciso ter um controle de rampa cada vez melhor, porque cada vez mais eu vou ter energia renovável integrada no sistema e cada vez mais esse tipo de energia tem que ser controlável e despachável, porque senão a gente começa a ter problemas de instabilidade. Isso, obviamente, no futuro, né? Hoje, a nossa base hidrelétrica ainda é muito representativa, tá? E também para o deslocamento, como eu falei, ou seja, eu posso setar um limite, digamos, a minha planta tem 5 megawatt-pico instalado, eu quero injetar apenas 3, mas injetar 3 flat durante o dia inteiro. Então, como é que eu faria isso? Poderia colocar baterias para fazer isso, porque nas minhas contas, eu fiz minha planilha do Excel, meu VPL, minha tira, aumentou se eu injetasse essa energia no horário de ponta e ser pago pelo posto tarifário. Então, esse tipo de modelo de negócio também é muito interessante, tá? Para utilities,
A gente também pode fornecer sistemas que sejam integrados aí à rede, vendo a rede como um sistema maior, um sistema com inúmeras fontes, inúmeros tipos de fonte, para fornecer serviços de regulação de tensão e frequência. Regulação de frequência, principalmente, tá? Hoje, como eu disse anteriormente, a nossa base hidrelétrica é muito forte, a gente não tem problemas de variação de frequência, mas eu acredito que no futuro, sim, possa ser possível a gente ter esse tipo de problema, ou a gente possa criar modelos de negócio onde eu libere aquela parte que eu tenho que reservar do meu gerador para reserva primária de frequência, para gerar energia flat durante o ano inteiro, e prover a bateria para fazer a regulação de frequência primária, para eu, exatamente, liberar essa energia que eu estou perdendo só para manter a minha reserva inercial, digamos assim, do meu gerador, para ele responder a variações abruptas de carga. Tá? Então, para utilities, a gente também tem solução que não necessariamente precisam estar integradas à energia renovável. A gente pode ter uma usina térmica e um PCS para fazer, por exemplo, talvez eu não coloquei aqui, mas um black start da planta. Então, esse tipo de aplicação também merece um pouco de atenção. Tá? E fechando só sobre a última webinar que a gente conversou, das aplicações para microrede. Todos sabem que existem inúmeras unidades consumidoras que não são atendidas pelo sistema de distribuição, por questões ambientais totalmente respeitáveis e a um custo elevado de fazer essa linha, levar essa linha de transmissão até uma área remota com 2.000 pessoas morando lá apenas, então essa conta não se paga, né, de eu levar um sistema de distribuição, e hoje a solução que a gente adota é geradores a diesel para atender essas áreas ou sistemas isolados fotovoltaicos pequenos, né. E sistemas fotovoltaicos utilizam uma tecnologia bem antiga, tá? Então, que para durar muito tempo precisa de manutenção, ou se não dura pouco. Então, acho que agora, com as baterias de lítio, com essa nova tecnologia de PCS, essa integração e esse crescimento cada vez maior dos inversores fotovoltaicos, a gente consegue atender esse mercado de uma maneira muito mais inteligente, muito mais tecnológica. A gente já consegue atender e prover soluções para esse tipo de comunidade, esse tipo de necessidade de uma maneira muito mais avançada do que utilizar um gerador que está queimando diesel para fornecer energia. Acho que isso a gente pode utilizar o gerador a diesel, mas como última instância, como um backup caso o meu sistema fotovoltaico não tenha gerado energia suficiente para alimentar a minha carga. Tá? Então, o bate-papo aqui hoje foi pensado em apresentar para vocês, não fazer propaganda de produto, falar todos os produtos que a gente tem, uma linha. Eu acho que isso vocês conseguem ver no catálogo. Isso aí não quero aqui apresentar catálogo para vocês, mostrar o que cada parte desse tipo de sistema, o que são esses sistemas, o que tem lá dentro, como que eles funcionam, para aí sim vocês poderem aplicar as soluções que a gente tem. Tá? Então, começando pelo PCS, que é um conversor bidirecional de potência, apresentando primeiro a linha, tá, do conversor, que tem essa linha é uma linha muito interessante, uma linha nova que sai agora em Q3, tá? São conversores bidirecionais, então é importante salientar aqui que eles funcionam nos 4 quadrantes, diferentemente do inversor fotovoltaico, com eficiência muito alta, tá? Então 98,9 de eficiência máxima. É um produto pensado para não ter derate até 45 graus de temperatura ambiente, com operação até 1.500 volts, tá? É interessante também que ele tem praticamente todas as funções de suporte à rede já integradas no próprio firmware do PCS, ou seja, não é necessário a instalação de um controle externo, apenas é necessário setar as curvas e os parâmetros. Essas curvas são internacionais, essas curvas elas são bem padrão. Então, se eu quero aplicar um controle de tensão por potência reativa, consigo setar nesse inversor. Se eu tiver uma aplicação de regulação de frequência, eu tenho a curva PF, coloco meus valores de frequência, coloco a deadband, quanto que ele vai carregar, quanto que ele vai descarregar, tudo isso já é integrado, é só modificar os parâmetros dele. E o design modular, tá? Então, esse inversor foi pensado para ser aplicado do range de 1.2 MW até 6.9, conseguindo paralelar esses conversores até 4 vezes, tá? Então, eles conseguem ser paralelados na baixa tensão,
em até uma quantidade de até 4 conversores, tá? E aqui, por último, que eu acho muito interessante, é como que a gente ainda não tem norma nacional, ou até para a própria América Latina, a gente não tem nada muito bem definido ainda para esse tipo de sistema, porque está iniciando, então a gente já tem alguns grupos de trabalho que estão pensando nisso, mas esse sistema já está totalmente certificado na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos. Então, essa preocupação, obviamente, pode ter alguma modificação na norma nacional, mas normalmente as normas são baseadas na IEC, então a gente já tem essa certificação para conversores de potência, ele é certificado na norma de condução eletromagnética. Então, a UL 1741 é uma norma muito abrangente, ela testa o inversor para todos os tipos de aplicação, em todos os sentidos. Então, a questão de certificação, vocês podem ficar bem tranquilos que a Sungrow já fornece esse tipo de sistema para o mundo inteiro. Tá? Quais são as funções do PCS? O que ele está fazendo na rede e como é que ele pode fazer essa troca de energia, né? Ali em cima, no canto direito, vocês podem ver que a topologia dele é bem semelhante ao inversor fotovoltaico. Tá? O que muda, o que vai mudar é o circuito, é o bloco de inversão, DC a C. Tá? Esse bloco tem que ser um bloco pensado para ele ser bidirecional. Então, a principal modificação está aí. Além disso, a modificação é que ele não tem um controle de MPPT, porque eu tenho uma bateria conectada na entrada dele, eu não tenho que rastrear nenhum ponto. A minha bateria pode ser tratada ou como uma fonte de tensão no modelo matemático, como uma fonte de corrente no modelo matemático, independente, mas ela é uma fonte na entrada e é uma fonte que eu não preciso regular ela como a gente precisa achar o ponto de máxima potência do sistema fotovoltaico. Ela já está ali, uma fonte de uma tensão, 700 volts, corrente 100 amperes, e o controle do MPPT é desabilitado, porque uma bateria, vocês sabem, se eu colocar mais carga, ela obviamente, uma bateria de chumbo, por exemplo, se eu colocar uma carga muito baixa, ela vai ser uma fonte de corrente perto do infinito. Então, eu desabilito o meu controle MPPT, porque senão tenho 700 volts, consegui puxar 100 amperes agora. Consigo puxar 101? Sim. Consigo puxar 102? Sim. Então, o sistema vai divergir. Então, por isso que esse tipo de PCS não tem o controle MPPT. Tá? Como eu disse, eles conseguem ser conectados até 4 em paralelo, tem funções de suporte à rede integradas, operam nos 4 quadrantes, uma eficiência muito alta, 98,9. Um dos principais diferenciais é que a topologia desse inversor permite não só a topologia, mas também o controle dele. Permite que ele opere em modo de formador de rede. Um controle como modo tensão, digamos assim. Consegue operar off-grid, tá? A resposta dele é muito rápida, tá? Aqui eu coloco 1 segundo, porque 1 segundo seria o tempo, um tempo plausível para a medição do instrumento que eu estou usando para fazer no medidor eletrônico, digamos assim, para essa comunicação do meu medidor eletrônico com o meu controlador, do meu controlador para o meu PCS, do meu PCS para a rede, tá? Mas a resposta, eu mandando um frame Modbus para o meu PCS, a resposta dele fica na faixa de 100 milissegundos, 120 milissegundos, tá? Então, menor que 1 segundo é porque isso são normas internacionais, por exemplo, da UL 1741, o sistema tem que ir de 0 a 100 em menos que 1 segundo. Tá? Mas ele é mais rápido que isso. E a função da operação grid off-grid, tá? Isso é bem interessante salientar. Aqui são as principais características, tá? Eu deixo aqui isso aqui para referência. É interessante só salientar e mostrar para vocês que a operação é com uma tensão muito alta, uma tensão para ganhar eficiência, e é por isso que ele tem uma eficiência tão alta, porque ele tem uma tensão muito alta, tá? Os ranges de operação variam de acordo com a família, e as famílias foram divididas dessa forma, tá? A gente tem conversores de 1.2, 1.375, 1.575 e 1.725. E a partir desses, a gente consegue conectar dois com qualquer um, obviamente não com famílias diferentes. Mas eu posso fazer, eu vou mostrar posteriormente, um conversor de 2.4, um inversor de 3.4, 3.5, e assim vai, tá? Interessante também mostrar aqui a questão da altitude, isso não muito para o Brasil, digamos assim, mas para regiões como Chile, onde a gente tem áreas com uma altitude muito alta, a questão do derate dele para altas altitudes. É um conversor muito bem pensado em questão de proteção e dimensionamento, tá? Para vocês verem o quão modular e compacto ele é um inversor que tem 2.4 de altura, 1.4
de profundidade e 1 metro de largura. Então, mostrando aqui o que eu consigo fazer no tipo de container padronizado que a gente tem hoje mundialmente. Num container de 10 pés, eu consigo colocar a MV Station e o PCS, tudo junto, num container de 10 pés e ainda sobra espaço, vocês podem ver ali. Num container de 20 pés, eu consigo colocar entre 2.4 até 3.45 com o MV Station. Tá? Então, uma solução bem compacta. E para soluções de 4.2 a 6.9 MW, isso tudo cabe num container de 40 pés. Então, vocês podem ver o quão compacto é esse tipo de sistema, e a Sungrow tem apostado muito nessa questão de compatibilidade para reduzir custo com transporte, para reduzir custo com instalação, comissionamento, esse tipo de questão. Tá? A robustez dele, que eu falei que ele é um sistema pensado muito, é um sistema muito bem pensado, ele é um conversor que já sai com grau IP65 e com grau de proteção à corrosão C5. Então, ele é feito para operar em todas as regiões, sejam elas costeiras ou com alta temperatura, umidade, para áreas industriais. Então, é um inversor robusto. Tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. É um inversor pensado para operar nas piores condições possíveis. Essa próxima solução é uma solução muito interessante. A gente não fornece ela separadamente, tá? Não faz sentido para a Sungrow oferecer só o conversor CCCC. Obviamente isso pode ser conversado, mas a princípio esse conversor ele é pensado para integrar nas nossas soluções de acoplamento DC. E aqui está a cara dele, tá? É um conversor que tem um design modular. Vocês podem ver que a gente utiliza 10 conversores de 125 kW. Operando em paralelo. Então, com uma ampla faixa de operação, de 500 até 1.500 volts, uma eficiência máxima de 99%, tá? Tecnologia, um buck boost bidirecional, não vou entrar muito em questões de topologia aqui, tá? Mas ele consegue rebaixar, aumentar a tensão na saída, então consegue funcionar muito bem para qualquer tipo de aplicação e qualquer tipo de bateria, digamos assim. É muito interessante que ele tem essa função MPPT integrada, então eu consigo aplicar ele numa microrede CC, digamos assim, ou para um sistema off-grid de grande porte, onde eu queira colocar ele como meu controlador de carga, digamos assim. Eu tenho uma planta de 1.5 megawatt pico e eu quero fazer ela totalmente off-grid. Esse seria o controlador de carga que a Sungrow tem para uma planta de grande porte. Tá? Design compacto, mais uma vez, é um design que é pensado para reduzir espaço, reduzir custo, e também aquilo que eu já falei, certificado em todas as normas, é um sistema que já é vendido para o mundo inteiro. Sobre os nossos inversores para aplicações de C&I, eu acho que eles se encaixam muito bem aqui no mercado brasileiro. Tá? Esse inversor ele é um inversor que ele está na faixa de 50, 60 e 75 kW. Tá? Ele não tem derrate até 50 graus, uma máxima eficiência de 98,6. Tá? Ele já tem o controle de recarga e descarga das baterias integrado. Então, o controle CCCV, para quem é do ramo de bateria, esse sistema já tem. Então, você vai colocar a corrente máxima, tensão máxima, e dali para frente é com ele, não precisa fazer mais nada. Tá? Ele já tem todas esse controle integrado. Design compacto, como vocês podem ver. E o interessante também é que ele tem várias funções de suporte à rede já integradas. Então, é só setar os parâmetros nele e ele já sai funcionando. E certificado em todas as normas internacionais, então ele já está bem preparado e bem debugado, digamos assim, para ser aplicado aqui no mercado brasileiro e da América Latina. A performance muito alta, topologia de conversores multinível, tá? Então 5 níveis, isso aumenta a eficiência, reduz harmônicos, e vocês podem ver aqui que é uma tensão máxima de até 98,6. No canto direito, embaixo na tela, vocês podem ver que não tem derrate até 50 graus de temperatura, mas ele continua funcionando até 60 graus, tá? Então, uma temperatura bem alta aí, que a gente não... dificilmente, só se esse inversor estiver dentro de uma caixa no nordeste do Brasil, que ele vai atingir essa temperatura, né? Então, ele é muito robusto e não vai ter derrate na maioria das aplicações. Aqui é a tabela para referência dele, tá? Eu acho interessante salientar só nesse slide aqui, que o conversor de 50 kW ele é adequado para funcionar na rede brasileira, tá? Isso acontece muito, inclusive com os inversores acima de 10 kW, inversores fotovoltaicos, eles são certificados na Europa, e na Europa a gente tem a tensão trifásica de 400 volts. Então é por isso que a tensão nominal CA está colocada aqui com 400 volts, mas ele funciona tranquilamente na rede brasileira, tá?
E a partir disso, 60 e o de 75, eles já têm uma tensão de saída maior e aí seria necessário realmente colocar um transformador na saída, tá? Mas todos esses inversores é possível colocar, se eles forem operar só um grid, vocês podem colocar quantos vocês quiserem, quanto o bolso deixar. E para com o sistema off-grid, a gente pode colocar até 6 desses em paralelo, ou seja, eu consigo fazer até 300 kW com esse tipo de sistema modular. Para fazer um inversor de 300 kW, eu uso 6 desses de 50 kW, é uma solução bem modular, ou seja, você pode fazer manutenção sem parar a planta, isso é bem legal, tá? Essa parte desse inversor da série SCHV. Bom, dado esse panorama do que tem, do que a gente pode oferecer e do que é um PCS, a gente parte para a parte de baterias, tá? A Sungrow consegue oferecer essas baterias, como eu disse, a gente consegue trabalhar com baterias de níquel, manganês, cobalto, tá? Que ela tem uma alta densidade energética, consegue suportar altas taxas de descarga e, obviamente, a manutenção é muito fácil, tem muita proteção dentro dessas baterias, eu vou atacar isso um pouco mais nos próximos slides, com balanceamento dos módulos, balanceamento entre as strings. Então, é um sistema muito inteligente, muito já difundido no mundo inteiro, várias empresas trabalham com essa bateria, então eu acho que não há dúvida de que é uma bateria de alta qualidade. Tá? Para mim, que trabalho na área, uma das informações mais interessantes é que eu consigo colocar até 5,2 MWh dentro do container de 40 pés. Tá? Isso é interessante na hora de fazer cálculo e entender qual é o espaço necessário, quantos containers eu vou precisar. Então, se a gente começar a brincar com projetos na faixa de 100 megawatts, 200 megawatt-hora, isso é uma questão, tá? Então, é muito interessante salientar esse ponto. Aqui a novidade que a Sungrow tem, tá? A gente, pensando em reduzir custo, verticalizar cada vez mais o nosso produto, então partir lá da bateria e até a integração final dele, a gente pensou e desenvolveu a nossa própria bateria, tá? A gente tem um parceiro muito grande na China, o maior produtor mundial de células de lítio ferro fosfato. A tecnologia, depois da célula, é toda Sungrow. Então, como eu disse, a Sungrow sabe o que está fazendo com questão de eletrônica de potência. A gente não é uma célula produzida pela Sungrow, tá? Acho que é importante salientar. Então, a gente compra uma célula de um fornecedor, de um parceiro muito forte, e integra isso dentro da nossa fábrica. Então, o BMS é feito pela Sungrow, o Master BMS, o empacotamento mecânico, a integração, comunicação, então é tudo feito pela gente, tá? Então, essa bateria já está sendo produzida, ela está em processo de certificação, e em Q4 a gente já consegue fornecer e vender esse tipo de sistema, tá? Como eu disse anteriormente, a informação importante é que num container de 40 pés, para esse caso, a gente consegue colocar até 4.4. Por quê? Que a bateria é pior ou melhor? Não. Que a bateria tem uma tecnologia diferente. A bateria tem uma tecnologia diferente da bateria NMC. A bateria LFP, ela só a célula, ela fica na faixa de 120, 140 watt-hora por quilo. A tecnologia NMC, que é normalmente utilizada em veículos elétricos, ela está na faixa entre 220 e 240 watt-hora por quilo. Tá? Então, é a diferença da tecnologia, é a diferença da tecnologia do catodo. A gente tem ganhos e perdas, mas não quer dizer que uma é melhor que a outra. Talvez a LFP tenha mais ciclos que a NMC, mas isso vai depender do fabricante. Então, eu já trabalhei bastante com ensaios de bateria e tudo depende do fornecedor. Esse negócio de dizer que bateria LFP dura mais porque LFP somente não cola. E é por isso que a gente trabalha com um grande fornecedor, o maior mundial, para ter uma célula LFP de qualidade e também, ao mesmo tempo, trabalhar com uma bateria NMC de qualidade. Tá? Aqui, entrando um pouco mais dentro desses sistemas, o que tem lá dentro? Tá? O que tem lá dentro daqueles racks? Eu vou começar pela parte da direita. Tá? Dentro de cada pack daqueles, a gente tem uma placa eletrônica monitorando tensão e temperatura de cada célula. Tá? Esses módulos, no caso dos nossos módulos da bateria LFP, tem 16 células em paralelo. Desculpa, em série. 16 células de 280 Ah em série.
Cada módulo desse, eles têm essa placa que se comunica com o BMS Rack, digamos aqui, esse Rack BMS. O que está acontecendo aqui? Todos os módulos estão enviando informações para esse master da string aqui e falando, ó, tá tudo ok, minhas tensões estão dentro da faixa de operação segura, né? As temperaturas dos módulos também estão dentro da faixa de operação segura. Esses hacks aqui se comunicam com o master do sistema de baterias e falam, ó, tudo ok, temperatura, corrente e tensão, tudo dentro do nível. Caso eu tenha um problema no módulo 24 da string 2, esse módulo vai entrar no barramento, e ele é um barramento comunicado em CAN, ou seja, o CAN, ele tem pode-se dizer vantagem, que ele pode ter mensagens prioritárias no barramento, ou seja, se o módulo 24 parou, o módulo 24 já vai entrar no barramento, já vai informar o hack BMS que ele está com problema, e o hack BMS já vai abrir a chave. Então, essa string já sai fora e informa para o BMS master do sistema que teve algum problema e que é necessário ir lá verificar o que aconteceu. Então, tudo isso garante a segurança do sistema. Toda a comunicação entre todos os dispositivos, todas as baterias, garante que o sistema, tanto quanto o PCS, quanto o MS, quanto o SCADA, saibam se tem algum problema ou não com essas baterias e se tem que tomar alguma atitude, tá? E com relação à proteção elétrica, essa bateria e esse sistema, ele é muito protegido. Cada módulo desse, ele tem um fusível no negativo e no positivo. Saindo do módulo para conectar no rack BMS, o rack BMS tem um fusível no polo negativo e positivo. Indo para o BCP, digamos assim, que seria esse Battery Connection Panel, ele também tem mais uma chave com mais um fusível. O PCS tem mais um fusível. Então, você pode ver que são 5 níveis de proteção aí no mínimo. Então, eu gosto de salientar que esse tipo de sistema é muito bem protegido para qualquer tipo de problemas com relação à segurança, tá? Então, são vários níveis de proteção, tanto elétricos quanto lógicos. Isso é interessante frisar aqui, tá? E aí a gente pode conversar, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar sobre isso por e-mail ou nas perguntas, tá? Com relação ao ar-condicionado, eu acho interessante dizer, porque é aquilo que eu estou tentando passar a mensagem. Esses sistemas têm que ser totalmente integrados e pensados para funcionar junto. Então, para funcionar junto, eu tenho que saber qual bateria que eu vou utilizar, eu tenho que saber qual ar-condicionado que eu tenho disponível, eu tenho que saber qual é o calor que essas minhas baterias estão gerando, eu tenho que saber qual é a aplicação, porque uma bateria que está sendo aplicada numa aplicação com descarga de 1C, ela vai dissipar mais energia do que uma bateria para 0,25C. O ar-condicionado tem que ser pensado de outra forma, com uma outra potência. Então, tudo isso é pensado. Os containers que a gente fabrica são pensados de acordo com a aplicação. Então, faz o cálculo da dissipação das baterias, dimensiona o ar-condicionado, dimensiona e faz o design dos dutos, como que esse ar que está sendo circulado, como que ele pode circular da melhor forma possível e como que ele atinge todas as baterias. Eu não posso criar um desbalanceamento de temperatura dentro do meu container por causa do meu ar-condicionado. Então, isso tudo tem que ser pensado. Como é que isso é pensado? Obviamente, primeiro, simulação com elementos finitos, mostrando como que é o comportamento. E depois a gente ensaia na nossa fábrica, tá? Abaixo eu mostro as soluções que são possíveis. A gente pode ter soluções com o ar-condicionado parcialmente integrado, totalmente integrado, pode ser montado em cima do container, sempre buscando a melhor temperatura de operação possível para as baterias, que vai ficar na faixa aí de 25, 23 graus, tá? Com mais ou menos 3 graus de erro, tá? Então, é muito importante isso, tá, pessoal? Mostrar que esses sistemas são pensados. Esses sistemas não são só peguei bateria, coloquei dentro do container e conectei no inversor e bala. Não. Tudo é muito bem estruturado e o design é muito bem pensado. Com relação ao sistema de incêndio, também é muito importante, tá? Então, como que funciona esse sistema de incêndio? O que tem lá dentro do container, tá? E aqui isso que eu gosto de falar, que eu não estou aqui apresentando catálogo, é fazer entender o produto e depois daí é só especificar.
Dentro de cada container, a gente tem sensores de fumaça, sensores de temperatura, tem chaves para parada, tem botões de emergência. Isso atuando como sensores, tá? Isso está espalhado por todo o container. Como indicador, ou seja, se tem uma pessoa perto do container, como indicador a gente tem alarme sonoro, indicador e 2 indicadores luminosos. Um indicador para indicar que está acontecendo alguma coisa e o outro indicador para indicar que o gás está sendo liberado. Tudo isso está sendo conectado ao controlador desse sistema anti-incêndio que, monitorando os sensores, atua ou não no gás. Como que é feito isso? Eu tenho 2 sensores, basicamente 2 sensores ou as chaves, mas as chaves vamos desconsiderar por agora. Eu tenho sensores de fumaça e sensores de temperatura. Bom, beleza. Acontece o caso de eu ter um incêndio ou ter um início de incêndio. Tá? O que acontece primeiro vai ser fumaça. Tá? Essas baterias vão ter fumaça. Até chegar no sensor de temperatura, primeiro vai chegar a fumaça antes da temperatura elevar para o sensor de temperatura. Então, primeiro, ativou meu sensor de fumaça, o meu primeiro alarme já é acionado. Já tem um alarme. Caso eu tenha, além de fumaça, eu tenha alta temperatura, esse indicador luminoso também pisca e ele já triga um timer. Após 10 segundos de eu ter fumaça e temperatura alta, eu já ativo o meu relé e esse meu relé já libera o meu gás para controlar o incêndio. Esse gás aqui, ele é um gás que ele é o mais aplicado em todos os tipos de sistemas eletrônicos. Tá? Ele pode ser o gás FM200 ou pode ser o gás Novec 1230. Tá? Esses gases não funcionam como os antigos, eles são muito menos agressivos para o meio ambiente. Obviamente, o Novec 1230 tem um impacto menor no meio ambiente e às vezes ele é especificado por causa disso, mas o princípio ativo deles é muito parecido. Então, a gente fornece como solução standard o FM200, mas também pode fornecer o Novec 1230 caso necessário por questões internas da empresa ou por definições da própria engenharia de cada empresa. Então, tudo isso está sendo controlado e monitorado e é muito bem integrado ao nosso controlador local. O nosso controlador local, ele é algo que eu acho muito interessante, porque como eu já trabalhei com desenvolvimento de produto e já vi sistemas funcionando bastante, é muito interessante que tenha um controlador feito pela empresa que vendeu o SS. Tá? Por quê? Porque você pode querer integrar esse SS com o seu SCADA, para fazer a lógica que você bem entender. Para recarregar a bateria às 10 da manhã e descarregar às 8 da noite. Isso não compete a Sungrow decidir isso. Isso compete à própria empresa e ao modelo de negócio. Mas, se esse meu SCADA precisar comunicar com todos os dispositivos dentro do meu container, aí eu tenho um problema de segurança e tenho um problema de confiabilidade. Tá? Eu não posso, não seria responsável da parte da empresa botar o produto para o mercado com essas partes totalmente desconectadas e não sendo controladas por um controle local, desenvolvido e pensado dentro da própria empresa. Ou seja, o controlador local, ele seria como que o sistema por completo pode ser acessado pelo mundo externo. Então, o controlador local está se comunicando com o PCS, está se comunicando com a bateria, está se comunicando com o sistema de incêndio, com o ar-condicionado, com o conversor CC-CC, caso tenha, com o inversor fotovoltaico, caso seja uma aplicação de integração com energia renovável. E isso tudo está sendo integrado ao controlador local, seja via protocolo Modbus RTU, CAN, aí isso é com a Sungrow. Mas a questão, dali para frente, fica tudo no controlador local. Ou seja, para eu despachar energia, eu não me comunico com o PCS, eu me comunico com o controlador local no registrador 2450 potência ativa. Para eu saber qual é o status e qual é a temperatura dentro do meu ambiente, a temperatura do ambiente, eu vou acessar o registrador 5423 do controlador local. Eu não preciso me comunicar com vários slaves, eu tenho só um ponto focal. Isso garante alto nível de integração e confiabilidade, tá? Eu acho isso muito importante.
A gente hoje no Brasil e na América Latina, a gente tem um parceiro, tá? A gente trabalha com o MS, a gente não fornece o MS. A gente trabalha com um parceiro que é a Inaxis, é uma empresa que tem muita experiência nesse mercado de integração de sistemas de energia renovável, tá? É muito grande, tem muitos sistemas já aplicados para sistemas fotovoltaicos e já tem mais de 250 megawatt-hora instalado em sistemas de armazenamento de energia, com toda a plataforma já integrada, com acesso remoto, online, reporte, todo esse dashboard para o cliente. Então, por que a gente fez isso? Porque quando a gente começou a trabalhar nesse tipo de sistema, obviamente, para nós, como fornecedores de hardware, é interessante que o nosso produto seja utilizado com produtos, seja controlado por um produto de qualidade e que a gente forneça um hardware que a gente saiba que tem como aplicar ele e a gente saiba como ele vai ser aplicado. Então, aqui, essa parceria, e a gente oferece, junto com os sistemas da Inaxis, de controle e gerenciamento do sistema, para pensar numa solução mais turnkey possível. Nada impede que o controlador seja da empresa. Se a concessionária de energia quer conversar com o nosso controlador local, fazer seu próprio dashboard, não impede. Mas caso o cliente já queira uma solução pronta, já queira ter um acesso, lógicas de controle que são muito bem pensadas, que é uma empresa que já trabalha com isso no mundo inteiro, então eles já têm o know-how de como fazer isso, é muito interessante. Então é uma solução, a solução Sungrow para a América Latina está sendo pensada da melhor maneira possível e que a gente consiga entregar para vocês a solução mais fechada, a solução mais pronta para o uso final, para conectar e sair rodando, tá? Então, para finalizar, quais são as soluções que a gente tem, que a gente pode fornecer para o mercado brasileiro, tá? A gente pode fornecer baterias LFP e NMC. Eu não vou entrar em especificação dessas baterias, porque eu posso fazer inúmeros arranjos aqui. Eu posso fazer bateria de 500 kWh, 12 mega, 5 mega. Eu acho que isso não é o momento. A questão é que vocês saibam que a gente tem ambas tecnologias que a gente consegue fornecer, tá? Então, dado algum projeto, entra em contato com a gente para a gente trocar a primeira ideia, ver qual é a aplicação e a partir disso a gente dimensiona os sistemas, tá? Para o mercado residencial, é um assunto bem batido já, eu nem gosto muito de entrar, porque todos sabem que o inversor híbrido não pode ser conectado à rede, porque a gente ainda não tem certificado para tal. Então, eu coloco ele aqui para mostrar que nós não vamos começar agora. Esse inversor híbrido já é vendido no mundo inteiro, esse inversor híbrido já está conectado em inúmeras residências na Austrália, em inúmeras residências no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, produto a gente já tem. Não é porque a gente não quer vender que esse produto não está sendo oferecido. É porque esse produto precisa ser certificado para ser conectado nessas redes abaixo de 10 kW. Então, a gente está esperando esse input do mercado regulatório, digamos assim, de normatização, para começar a fazer essa oferta com mais força, com mais dados. Mas a gente tem, tá, pessoal? A linha da Sungrow tem inversores monofásicos e trifásicos, começando em 3,6 kW, indo até 10 kW, e a partir disso podendo colocar vários inversores em paralelo. Tá? Para o sistema de CNI, aqui é uma configuração que a gente tem possível, mas que eu acho que se encaixa muito bem para o mercado brasileiro, é a solução ST 1096 kWh-250. Ela é uma solução, ou seja, uma solução de 1 MWh por 250 kW. Uma solução perfeita para aplicação para arbitragem de energia e para um backup, digamos assim. Eu tenho 3 horas de 250 kW full e mais 1 hora para caso falte rede depois de ter descarregado a bateria, né? Então, é um sistema totalmente integrado. A gente já tem mais de 100 desses sistemas aí vendidos só para os Estados Unidos, integrados com concessionária de energia que fazem esse controle inteligente da rede e essa brincadeira com a demanda e a carga com esse tipo de sistema. Tem a versão nova no lado, aqui no meio, embaixo, é a versão nova desse tipo de sistema, que já usa aqueles inversores que eu apresentei, usa 4 inversores em paralelo, de 50 kW.
556 kWh essa solução. E uma solução bem interessante também para caso a ideia seja iniciar no mercado ou seja uma aplicação pequena, mas que a conta bata, é a solução de 159 kWh e 50 kW. Tá? Para acoplamento CC, essa solução, a primeira solução, é uma solução bem interessante porque ela usa os nossos inversores SG125, ou seja, a interface de conexão com a rede é feita através de inversores já homologados, digamos assim, e muito bem conhecidos aí por todos. Então, tem meio mega de capacidade de armazenamento, 250 kW de conversores CCCC para recarregar as baterias, e aí pode descarregar até 500 kW na rede. E tanto esse sistema só basta você chegar com os cabos do fotovoltaico e sair com o cabo AC. O resto, o controle e o gerenciamento já está integrado. Tá? E também tem soluções de acoplamento DC para grande porte. Essa é só um exemplo aqui de uma solução de 2,7 megawatt-hora e com o nosso inversor de 2,5, mas é só questão para apresentar o nosso portfólio. Tá? Isso tem soluções para todos os mercados. A gente tem entrado bastante forte agora no mercado de inversores centrais, o nosso 325-HV-20, o novo -30, então a gente consegue integrar com eles também a nossa solução de armazenamento. Entre em contato com a gente se vocês tiverem alguma solução com acoplamento DC, para a gente pensar junto e tentar integrar isso à rede da melhor maneira possível. E aí, finalizando, para acoplamento CA e para sistemas de utility, é aquilo que eu falei, os nossos PCS são extremamente modulares, a gente consegue fornecer soluções entre 10 e 40 pés só para os PCS, com estação de média tensão já integrada. Obviamente, essa estação de média tensão pode ser integrada com alguma estação local aqui no Brasil, não precisa ser necessariamente da Sungrow. A gente pode fornecer os PCS para ser conectados em estações de média tensão aqui no Brasil, então é até interessante por questão de controle local. Então, a gente não está fechado para isso, então se você tiver interesse em integrar esse tipo de solução a uma estação de média local, não tem problema, a gente trabalha junto e conecta isso na rede, tá? E as aplicações das baterias é aquilo que eu disse, até 4,4 megawatt-hora num container de 40 pés para a tecnologia LFP ou 5,2 para a tecnologia NMC. Obviamente eu posso colocar 3,7, 2,4, fazer containers de 20 pés. Aqui é só um exemplo, tá? Bom, pessoal, e só finalizando agora, é mostrar para vocês que nós não estamos começando agora, a gente começou agora no Brasil, digamos assim, mas a gente já está com sistemas chegando aqui no Brasil, já tem muitas conversas e muitos projetos pensados já com o México, com o Chile, para o final desse ano, início do ano que vem, e agora a gente se coloca como um player, acredito que como um player forte para esse mercado aqui da América Latina e do Brasil. Então, a gente tem mais de 900 aplicações já no mundo inteiro, seja vendendo ou só o PCS ou a solução completa, 0 incidentes, então a gente não tem nenhum caso de segurança, vocês podem pesquisar na internet se quiserem, a gente não tem nenhum caso relacionado à segurança e esse tipo de questão. E para aplicações de todos os tipos, vocês podem ver essa aplicação nos Estados Unidos com um sistema de 10 MW integrado a 42 MWh de bateria, isso sendo acoplado no ramo AC para fazer o time shift, o energy time shift de uma planta de 20 MB lá. Então, integrações com acoplamento DC, ali vocês podem ver, era uma planta de 9 MW pico, com um inversor de 5, foi integrado baterias para aproveitar o clipping, recarregar essa bateria e descarregar posteriormente, aplicações de CNI, aplicações de microrede. Essa nossa solução na China, no Tibete, de microrede é muito interessante, é a maior do mundo, até onde eu sei, é uma aplicação de 23 megawatt-hora. Essa solução atende 14 mil pessoas no Tibete, numa comunidade no Tibete, instalada a 5 mil metros de altitude. Então, microrede, a gente tem bastante coisa na Austrália, a PAC, tá? Então, não seria nada novo para nós, a gente tem solução e consegue prover isso para vocês, tá? Aqui fica como referência, essa apresentação vai ficar disponível tanto no nosso canal no YouTube, quanto vai ser enviado para vocês. Então, muito obrigado. A gente
convida vocês para o próximo webinar, tá? Que vai ser na próxima semana com o Cauê, que é o nosso gerente de operações aqui na América Latina, com boas práticas de instalação e comissionamento. No início, a gente fez um sorteio, vocês sabem, quem está acompanhando já, a gente sorteia um brinde muito legal aí, e o vencedor de hoje foi Cláudio Baum, tá? Então, a gente vai entrar em contato para fornecer o brinde, aqui fica o nosso contato de pós-vendas, então para entrar em contato comigo ou com a nossa equipe, manda um e-mail para info@sangroamericas.com e o suporte de pós-vendas está aqui no nosso telefone também. Esse é o brinde que o Carlos ganhou, tá bom? A gente vai enviar esse brinde para ti, Carlos, parabéns. E agora eu fico aberto às perguntas que foram feitas no Q&A aqui do nosso chat e a gente pode bater um papo aí para finalizar esse webinar. Bom, pergunta do Roberto de Magalhães. Bom dia. Em utilities, a ISS é ligada em paralelo com a FV? Sim, Roberto. Isso depende, obviamente, de como que essa usina fotovoltaica foi pensada, né? A gente pode já integrar em utilities uma planta de grande porte, como eu mostrei essa agora há pouco, de 9 MW-pico, já acoplada em CC, com uma só saída AC, reduzindo perdas por conversão, e já fazendo essa integração do nosso sistema CC. Então, é possível tanto fazer a integração em paralelo com o fotovoltaico, ou seja, eu acoplo o meu PCS, que é o meu inversor bidirecional, em paralelo com a minha usina e recarrego a energia antes do medidor, porque senão não faria muito sentido, né? Para ter esse gaming, digamos assim, com a rede. Mas também temos as soluções para acoplamento CC que podem ser já integradas totalmente numa só. Bom dia, a pergunta do Silas. Por favor, esclarecer a operação em 4 quadrantes. Silas, a questão dos 4 quadrantes é o seguinte. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o meu inversor pode absorver e injetar potência ativa e reativa. Ou seja, eu posso estar descarregando a minha bateria e estar absorvendo potência reativa capacitiva, digamos assim. Então, ele consegue fazer essa brincadeira com as potências reativa e ativa em todos os sentidos. Eu posso absorver ou injetar reativa, ou eu posso absorver ou injetar potência ativa. Então, essa é a principal característica dessa operação em 4 quadrantes. Que, por exemplo, o inversor não opera porque ele não pode absorver energia, digamos assim. Porque não tem como recarregar os módulos, digamos assim. Tá? Pergunta do Antônio Salgueiro. Diferença entre os tipos de bateria NMC e LFP em termos de vida útil nas mesmas condições de carga e temperatura? Bom, é aquilo que eu disse. Eu trabalhei em laboratório já testei bateria, já tive acesso a muitos resultados e eu não gosto de dizer sobre tecnologia sem saber quem é o fabricante, quais foram as condições. Então, como eu frisei quando eu estava falando sobre baterias, eu posso ter... Se você digitar na internet agora, NMC LFP, vai dizer que LFP tem mais ciclos. Isso é inegável. Mas, se você comprar uma bateria LFP de uma marca barbante, ela com certeza vai ter uma ciclagem menor que uma bateria NMC de uma grande empresa, por exemplo, como a Samsung. Então, a título de referência, sim, LFP tem mais ciclos que NMC. A título de aplicação, realidade, depende da aplicação. Acho que fica respondido. Eu gosto de ser bem pragmático assim com relação a baterias, tá? Pergunta do Raul. Apesar de ainda não haver regulamentação a respeito do Brasil, você pode esclarecer sobre os protocolos de comunicação entre as baterias e os inversores abaixo de 10 kW da Sungrow? Qual é a camada física e lógica? São proprietários ou código aberto? Muito obrigado. Claro, Raul. A gente, nos nossos inversores híbridos, a comunicação com as baterias ela é feita via protocolo CAN ou Modbus, tá? O que eu sinto do mercado é que tem uma tendência muito alta para o protocolo CAN. Por quê? Porque esse protocolo CAN poderia comunicar de uma maneira mais rápida e ele não precisa esperar o inversor fazer o request para a bateria para alarmar, digamos assim, o inversor e abrir a chave. Então, os protocolos, digamos, eles não têm uma padronização no sentido de
por exemplo, hoje em dia tem uma tendência mundial para padronizar os inversores fotovoltaicos on-grid para o protocolo SunSpec, né? Então, caso uma concessionária de energia quisesse acessar inversores da Sungrow e inversores de outro fabricante, ele acessaria os mesmos registros. Isso não tem nada implementado. A gente já sabe desse protocolo, mas a gente ainda não tem disponível. Para baixo do inversor, aí a bateria também ela varia muito de cada fabricante. Cada fabricante vai escolher o melhor protocolo para sua aplicação. Mas o que eu vejo é que a comunicação, né, em 70% dos casos, entre o inversor e as baterias é comunicação CAN. Tá? Pergunta do Cassiano Amaral. Bom dia. Posso usar essa aplicação para clientes em Mercado Livre, ou seja, o excedente do fotovoltaico ser injetado no turno da noite? Exatamente, Cassandra. Exatamente essa aplicação que pode surgir. Ainda não existe esse modelo de negócio. Isso vem sendo muito isso surge, essa ideia, né? Esse tipo de modelo de negócio agora com a integração das baterias, porque essas baterias estão cada vez mais baratas. Nosso sistema fotovoltaico é um dos mais baratos do mundo, quando ele é integrado em grande porte. Então, a operação no Mercado Livre, sim, vai ser um caso de negócio e é possível. Tecnologia a gente tem, só falta parar, sentar, entender, ver se a conta fecha e instalar. Pergunta do Glaucio, um grande amigo. Bom dia, parabéns pela apresentação. A operação de consumo ou fornecimento de energia reativa, o PCS precisa drenar potência ativa? Se sim, drena da bateria ou da rede? Em teoria, ele não deveria, né? Mas o consumo de energia ativa, ele provém da rede, tá? Ele fica na faixa dos nossos PCS, ele fica na faixa entre 3 e 5 kW para fazer esse processamento de energia ativa, fazer todo esse processamento do controle, sistemas auxiliares, mas a energia provém da rede, quase sempre da rede, tá? Então, é uma boa pergunta. Pergunta do Marcelo. Temos alguma perspectiva da regulação para inversores híbridos abaixo de 10 kW? Bom, Marcelo, essa norma, ela vai ser lançada junto com a nova norma do Inmetro para inversores, para todos os equipamentos fotovoltaicos. Ela já está praticamente pronta. O pessoal, quem trabalha muito nisso, é o pessoal da UFSM, o pessoal da USP, com algumas empresas, mas agora eu confesso que eu acabei ficando um pouco por fora, porque eu acabei mudando de empresa, de cidade, eu acabei ficando por fora um pouco das reuniões, mas eu acredito que a previsão seja para o final desse ano ela ser lançada para consulta pública, tá? Então, claro que teve essas pendências, esses atrasos por causa do Covid, mas eu acho que essa norma sai ainda esse ano, tá? Pergunta do Henrique Riso. Qual o DOD do projeto de sistemas da Sungrow? Ainda as baterias LFP apresentam degradação ao longo dos anos. Para uma condição de 25 graus Celsius, DOD após 10 anos, qual a condição prevista? Mais uma vez, esse tipo de pergunta, o DOD a gente pode projetar de acordo com a aplicação. O nosso DOD, a gente tem dados para DOD de 80%, DOD de 100%. Por exemplo, para essa pergunta, eu não tenho como responder ela sem saber qual é a corrente que está sendo feita drenada das baterias. Eu tenho temperatura, eu tenho DOD, mas eu não tenho corrente, eu não sei. Então, tudo depende. Essas baterias são pensadas para durar entre 15 e 20 anos, tá, pessoal? 15 e 20 anos, e aí essa variação dos 15 aos 20 anos, ela vai ser de acordo com a utilização para corrente. Mas tudo depende da aplicação. Pergunta do Roberto de Magalhães. Já existe alguma ideia de payback dos sistemas de bateria? Uma ideia geral estimada? Bom, Roberto, isso depende muito da região, entende? Depende muito da instalação. O payback ele vai depender de muitas coisas. Vai depender, primeiro, da aplicação. Se eu estou aplicando em arbitragem de energia. Existem companhias hoje no Brasil, grandes, que estão atacando esse mercado de arbitragem de energia porque a conta para eles já está batendo ou vale a pena atacar esse mercado. Existem contas, e essas contas eu já fiz, que vale a pena colocar uma bateria junto com o sistema fotovoltaico para não injetar tudo durante o período do meio-dia e injetar somente na ponta e ser remunerado por esse posto tarifário,
em algumas regiões do Brasil, onde essa conta se paga. Então, tudo depende de sentar, botar no papel, fazer uma planilha de Excel, mas uma planilha séria, uma planilha com degradação da bateria, condição de uso, perfil de carga, estado de carga médio que ela vai ficar nessa operação, quanto que eu vou ser remunerado, qual é o meu aumento da tarifa previsto, qual é a minha taxa de inflação, quanto que... Então, tem muitas variáveis aí, mas já existem empresas que já estão atacando esse mercado, que já instalam esse sistema, e modelos de negócio, se eles não são possíveis hoje, obviamente porque a gente está com um dólar nesse nível, elas vão ser possíveis no próximo ano ou no próximo ano, com certeza. A gente não acredito que é possível a gente ficar desgrudado do mundo. Como eu mostrei, a gente tem mais de 900 aplicações no mundo inteiro. Não é possível que no Brasil isso não se pague. Não é possível que isso aconteça. Então, é questão de tempo para esses sistemas serem integrados à rede. Bom, pessoal, eu acho que acabou aqui as perguntas. Muito obrigado pela participação de vocês. A Sungrow fica muito feliz aí com essa participação massiva. E também ficamos à disposição. Meu e-mail está na tela, pode entrar em contato comigo direto para a gente bater um papo, conversar sobre algum projeto, discutir tecnicamente. Todos nós estamos aprendendo sempre. E é isso. Muito obrigado e um bom dia a todos.